Olá, Montes Clarenses. Recebi recentemente um vídeo da fala de um vereador da cidade de Montes Claros. É um vereador do partido PCdoB. Um vereador, portanto, via partido um comunista, né? Esse vereador fez o uso da tribuna para falar mal, para proferir algumas inverdades sobre o projeto Escola Sem Partido, que Montes Claros vai estar discutindo dia 28, vai ter uma audiência, onde vão se conhecer mais aprofundadamente o que é o Escola Sem Partido, quais são as propostas, né? É importante a Câmara abrir para esse espaço para conhecer e implantar aquilo que é bom para a sociedade, né? Aos modos do município. E como nós sabemos, o Brasil inteiro está aderindo, né? Procurando aderir, havendo discussões. As pessoas que não conhecem passam a conhecer, as pessoas de bom coração, de boa mente, passam a entender o que é, né? Se é ruim, descarta, mas se é bom, que faça parte, né? Que vote favorável. Esse vereador colocou várias palavras, como disse, umas inverdades sobre o projeto, mostrando claramente que ele não conhece absolutamente nada, que ele não leu nada do projeto, absolutamente nada. Que ele, se fosse uma pessoa pautada na verdade, ele ia falar, ó, tem uns pontos bons, outros contrários, outros eu não concordo tanto. Ninguém é obrigado a concordar com tudo. Ele, como autoridade, deveria se ponderar pela verdade, pela ciência, pela questão racional, usar a razão pela coisa, né? Mas como se trata de um comunista, nós não podemos esperar que seja usado ponderações, né, das coisas justas, né? Esse vereador colocou uma série de coisas que nós sabemos que não é verdade. Se ele lê o projeto, ele vai ver que é um projeto que causa coisas boas, traz coisas boas. Mas quando se tratar de uma pessoa comunista, né, eu digo sempre que as ações comunistas não podem ser comparadas com nada de bom, porque não são boas. Nós não podemos comparar o comunismo nem com o estrume do boi, porque o estrume do boi a gente usa para poder fazer adubo para plantar, e daquele adubo nascem plantas que pode gerar um alimento para nós. E das ações dos comunistas e do comunismo em geral, nós não tiramos proveito algum, né? Então, o que esperar de um comunista? Absolutamente nada de bom. Se ele se colocou contra o projeto, é porque o projeto é bom, né? Um comunista que normalmente não tem nada, nenhum projeto que seja bom para a sociedade, não sai nada de bom de um comunista. Se ele se colocou contra o Escola Sem Partido, é porque logo o Escola Sem Partido é bom. Se ele tivesse, né, colocado palavras favoráveis ao projeto Escola Sem Partido, aí eu iria duvidar, nós deveríamos duvidar do Escola Sem Partido, né? Então ele usou de sua palavra para poder detonar todo o projeto, né? Ou seja, eu entendo que ele quer uma escola com partido. Ele não quer escola sem partido, é porque ele quer partidos dominando o ensino, né? Então nós sabemos que o Escola Sem Partido quer o quê? O Escola Sem Partido verdadeiro deseja o quê? Que o professor cumpra aquilo que é a obrigação dele dentro da sala de aula, que é respeitar o aluno, respeitar a condição do aluno, respeitar aquilo que vem da família do aluno e cumprir aquilo que está na ementa do professor. O professor ele tem uma obrigação, todo profissional tem a obrigação de cumprir tudo que está ali descrito. Não existe essa liberdade ao qual o professor ele tem toda a liberdade de fazer o que bem entender. Não é assim, né? A ciência ela não é essa abertura onde a pessoa vai falar o que bem entende. Existe o cumprimento e a obrigação da cátedra. O professor ele tem que cumprir, né? Ele estuda uma matéria, ele se dedica a uma matéria para aplicar aquela matéria e não coisas adversas àquela matéria. Um aluno fica sentado, o aluno ele é uma pessoa cativa na sala de aula para aprender o que é ciência, determinação daquela matéria. Um professor de português não pode querer jogar desejos, né, ideológicos dentro do português que não tem nada a ver, né? Então, voltando à questão do comunismo, o comunista, o vereador comunista de Montes Claros, falou uma série de coisas, usou muitas palavras democracia, e a gente vem perceber que é uma incoerência o uso da palavra democracia saindo da boca de um comunista. Porque o PCdoB, né, que é desse vereador, eles apoiam abertamente os países que têm o domínio da ditadura, como Cuba, Venezuela e Coreia do Norte. Claramente eles não escondem isso daí. E nós sabemos que nesses países as pessoas não têm liberdade. Não têm liberdade de culto, de ir, né, de oração, de ir para as missas. Não têm liberdade política, não têm liberdade de irem às ruas para poder manifestar, né? Não tem liberdade de ensino. As escolas nesses locais, uns piores que os outros,
pregam coisas totalmente adversas, sabe, à dignidade da pessoa humana. Lá em Cuba não tem livros que falam a verdade, os livros de lá exaltam totalmente o ditador, o Fidel Castro, que já morreu, e a família dos Castros. O ensino público lá da Venezuela não tem nada que fala a verdade sobre o Nicolás Maduro, que é um homem que está matando as pessoas nas ruas, estão colocando os milicianos dele lá para poder matar as famílias. As pessoas vão para a rua para poder manifestar e ele manda atirar nas pessoas. Né? Em Cuba é um presídio, é uma ilha presídio que ninguém consegue sair de lá. Lá na Coreia do Norte, a coisa lá é pior do que todos esses aí. Né? O ditador lá, ele avança para coisas mais ainda piores. As pessoas não têm liberdade. Alguém que começa a pensar, a manifestar algo mínimo possível, diferente do ditador, ele manda essas pessoas para os locais de concentração, onde ali a pessoa fica mais presa ainda, não tem liberdade. É um escravo, não tem liberdade alguma. Portanto, não existe democracia em países onde o comunismo tem o domínio. Né? Lá na Coreia do Norte, como eu estava dizendo, o que acontece? Lá o ditador, o ditador implantou um novo calendário lá. Nós hoje usamos o calendário cristão, né? Os dias e os anos, estamos em 2017, assim por diante. Lá o ano é baseado no nascimento do avô do atual ditador. Então, ele era um ditador e ele estipulou que o calendário era a partir do nascimento dele. E lá o pessoal ele é obrigado a considerar esse avô dele como um deus. Lá tem estátuas desse ditador, as pessoas têm que chegar lá e fazer reverência, adorar esse ditador, o avô do ditador atual. Lá não é possível mais celebrar o Natal. Né? Lá, no dia do Natal, o ditador colocou lá que celebrar o dia do nascimento da avó dele. Olha para você ver que tipo de democracia que existe nos países onde o partido é comunismo, o partido comunista tem o poder. Não é? Nesses países que eu dei como exemplo, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, e existem outros mais, as pessoas não podem cultivar nem o que é próprio do local. Se uma pessoa começa a criar uma galinha, um porco dentro de casa e criar um plantio para o próprio sustento, o governo ele tem pessoas que entram nas casas e tomam o que é do povo. Você cria um porco lá, daqui a pouco você pensa em matar esse porco, fazer um jantar para a família, o governo ele confisca isso daí. Né? Hoje no Brasil está chegando vários venezuelanos que estão sendo expulsos da Venezuela. Né? Tem lá em Rondônia algumas pessoas, os profissionais que eram lá na Venezuela, eram engenheiros, né? Eram pessoas com profissões bem remuneradas, que foram expulsos e hoje está aqui no Brasil fazendo trabalho doméstico, trabalham com um valor de salário bem mais baixo. Olha o estilo de democracia que esse pessoal quer viver. E aí esse vereador comunista apoia, né, o partido dele apoia tudo isso e quer, né, dizer que o projeto de escola sem partido que é algo que vai amordaçar os professores. De maneira alguma. Então essas pessoas usam muito dessas palavras, dessas inverdades. Eles apoiam o comunismo, a ditadura, e vêm dizer que o projeto que é para dar liberdade, que é para reestruturar o ensino público, né? Eles dizem que esse projeto é para amordaçar. Não é? Essas pessoas são comunistas, esses vereadores e essas demais pessoas, eles sim apoiam a falta de liberdade e querem que nosso ensino, que nós sabemos que hoje muitos professores são militantes do comunismo, né, partidários, e ensinam isso nas escolas. E o projeto de escola sem partido é exatamente isso, quer que que o professor cumpra aquilo que é do dever dele, ensinar os alunos aquilo que é correto. Nada mais, não é? Nada mais. O professor vai ensinar aquilo que ele deve ensinar. E o aluno tem o direito de aprender aquilo que está estabelecido. Os pais saberem o que vai ser ensinado e nada mais além disso. Não é tirar a liberdade, é cumprir aquilo que deve ser cumprido. Então, esse vereador, eu entendo que ele fez mais um favor de revelar o que é a escola sem partido. Né? Porque a pessoa que defende a escola sem partido, essa sim está defendendo a liberdade. Né? Está defendendo a Constituição. E essas pessoas comunistas são totalmente contrárias à liberdade. Como eu disse, são pessoas que apoiam claramente os países ditadores. Então é isso, pessoal. Fique esperto com esse tipo de vereadores. Né? Nós somos uma cidade pequena, mas as pessoas começam com essas, né, difamando os projetos que nascem da sociedade, que para o bem da sociedade. Fique esperto com esse tipo de vereador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.